queridos irmãos e irmãs, graça e paz. A paz. Tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal 2 ou Mais. Hoje nós fazemos um devocional e um estudo bíblico de forma leve, né, sobre as porções da Bíblia. Estamos agora no livro de Salmos, então sejam muito bem-vindos. Vamos hoje para a porção dos capítulos 10 a 17. Isso. E essa porção de hoje vai revelar uma jornada intensa da alma humana diante da injustiça, da perseguição, violência e aparente silêncio de Deus. Nesses capítulos, Davi nos mostra que a fé verdadeira não nasce na ausência dos problemas, mas no meio deles. O salmista expõe suas dores sem máscara, denuncia a corrupção dos ímpios e clama por intervenção divina e reafirma sua confiança no Senhor. Sim. Vamos lá, vamos começar pelo tópico 1. O pecado sempre produz a ilusão da impunidade. O nosso texto base é o Salmo 10. Curiosidade histórica aqui para começar. O Salmo 10 originalmente fazia parte de uma composição maior junto ao Salmo 9. Nos manuscritos hebraicos antigos, ambos compartilham uma estrutura alfabética, sugerindo que eram um único cântico. Legal. Interessante, né? Chave espiritual. O ímpio acredita que Deus não vê. Ele vai dizer assim, né, lá no versículo 11. Diz no seu coração, Deus se esqueceu. Essa é a essência do pecado, viver como se Deus estivesse ausente. O pecado não começa nas ações externas, mas em uma convicção interna equivocada de que não haverá prestação de contas. Muitos não rejeitam Deus intelectualmente, rejeitam Deus praticamente, né? Ou seja, na vida prática. Sim. Eles intelectualmente eles podem até entender que existe um Deus, né? Mas na vida prática não vivem com Ele, né? Isso, um exemplo claro disso, que sem querer te cortar, já te cortando, eram os faraós, que quando eles morriam, eles colocavam um besouro no coração, como se, porque, né, falavam que Deus viu o coração e Deus colocava o coração numa balança. Então eles colocavam um coração falso para Deus colocar numa balança mística, mágica, para poder pesar as ações, né? Era uma forma que o entendimento humano tinha de tentar eludibriar o Deus. Então você vê que já vinha de muito tempo a tentativa de enganar o Deus, né? Nossa. Muitos não rejeitam Deus intelectualmente, rejeitam Deus praticamente, vivem como se suas escolhas jamais fossem julgadas. Sim. Mas a Bíblia ensina que Deus pode parecer silencioso, porém nunca está indiferente. Sim. A cruz demonstra que Deus leva o pecado tão a sério que precisou julgá-lo em Cristo para salvar pecadores arrependidos. 2. A fé não ignora o medo, ela o confronta. Curiosidade histórica. Este salmo provavelmente foi escrito durante um dos períodos em que Davi foi perseguido por Saul e aconselhado a fugir para sobreviver. Chave espiritual. No Senhor me refugio. Está lá em Salmos 11, no versículo 1. Davi recusa o conselho baseado no medo. Ele não nega o perigo. Ele apenas escolhe confiar mais em Deus do que nas circunstâncias. E aqui um insight. O medo sempre apresenta soluções rápidas. A fé busca a direção eterna. A diferença entre os dois caminhos determina o destino espiritual de uma pessoa. É aquela frase: quem vai nos honrar é Deus. É debaixo da direção dele que temos que nos movimentar, né? E hoje a gente entende o porquê disso. Sim. E a aplicação cristã.
Jesus não prometeu a ausência de tempestades, prometeu a sua presença dentro delas. Não é à toa que tem aquela passagem que, né, eles estão navegando, Jesus dormindo e os apóstolos desesperados. Sim. Né? E aí ele fala, homens de pouca fé. Né? Então realmente a gente andar aonde Jesus andava, que era debaixo de fé. E o problema ali não era morrer ou viver, ou Jesus ter a certeza que ele não morreria ali, mas era a fé que o Pai estava protegendo eles. Porque estavam o quê? Submissão, sobre uma missão maior. É isso. 3. Quando a sociedade perde a verdade, ela caminha para o colapso. Aqui nós vamos falar sobre o Salmo 12. Curiosidade histórica. Os reis do Oriente Próximo utilizavam propagandas e discursos públicos para manipular populações. A mentira institucionalizada era comum. Poxa! Que coisa, não? Que coincidência. Chave espiritual. Davi descreve uma sociedade onde todos mentem. A resposta divina é surpreendente. As palavras do Senhor são palavras puras. Lá no Salmo 12, versículo 6, ele diz isso, né? Enquanto os homens mudam a verdade, Deus permanece imutável. A estabilidade da vida cristã depende mais da palavra de Deus do que da opinião da maioria. O evangelho continua sendo verdade, mesmo quando a cultura o rejeita. Isso que a gente fala muito, né? Sim. Assim, vamos viver pela palavra, tentando basear nossa vida na palavra de Deus, porque ela é imutável e ela é a única verdade, né? É aquela passagem que muitos conhecem. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sim. Né? Porque, o que isso quer dizer? Que Deus ele não vai mentir e o que ele fala ele não vai se arrepender e transformar numa nova verdade. Exatamente. 4. O silêncio de Deus nunca significa seu abandono. O texto base aqui é Salmo 13. Curiosidade histórica. O Salmo 13 possui estrutura clássica hebraica. Queixa, pedido e confiança. Esse padrão aparece repetidamente nos salmos de lamentação. A chave espiritual aqui é: 4 vezes Davi pergunta, até quando? Essa é uma pergunta universal da humanidade. A fé madura não é aquela que nunca pergunta, é aquela que continua confiando mesmo sem respostas imediatas. É a famosa diferença entre o porquê e o para quê. Não é o porquê estou passando por isso, mas é o para quê estou passando por isso. O para quê, ele sempre está ali diante dos nossos olhos. Basta olhar na direção certa e com a ótica adequada. E aqui um insight. Aplicação cristã. Jesus também experimentou a sensação do abandono ao carregar nossos pecados, porque é o pecado que nos afasta do Pai. Por isso compreende perfeitamente as nossas dores. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ah, mas essa conta não fecha. Mas não tem que fechar. Não tem que fechar, né? Porque não tem que ter lógica. As coisas de Deus não seguem a lógica humana. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de entender como as coisas acontecem, né, nas regiões celestiais, porque não tem que fazer sentido. Sim. A nossa visão ela não tem que andar debaixo de uma racionalidade humana. A gente só tem que obedecer. Simples. A gente tenta explicar uma coisa que não tem explicação. 5. O ateísmo bíblico é muito mais do que negar a Deus. Nosso texto base aqui é o Salmo 14. Curiosidade histórica. O termo tolo no hebraico não descreve alguém sem inteligência,
descreve alguém moralmente rebelde. Chave espiritual. Diz o tolo em seu coração, não há Deus. A Bíblia define o ateísmo como uma condição espiritual antes de ser uma condição intelectual. O maior problema da humanidade não é falta de informação, é a inclinação natural para viver distante de Deus. Uau. Esse salmo prepara o caminho para a doutrina da salvação pela graça apresentada por Paulo em Romanos 3. Forte, hein? 6. Esse pegou, só que aquela processando. Sim. 6. Quem pode habitar com Deus? Curiosidade histórica. Esse salmo pode ter sido usado pelos peregrinos que subiam a Jerusalém para adorar. Chave espiritual. Davi apresenta o perfil de alguém que vive na presença de Deus. Integridade, verdade, justiça, fidelidade. A santidade não é uma atividade de domingo, é um estilo de vida. E a aplicação cristã. Nenhum homem cumpre perfeitamente esse padrão. Por isso precisamos de Cristo, o único justo. Nós não vamos conseguir andar ali 100% debaixo do que Deus nos ordena, mas nós temos que andar o mais próximo da perfeição possível. Perfeito só Jesus. Por isso que a palavra diz, ser cristão é ser um imitador de Cristo. A imitação nunca é perfeita como a original, mas ela tenta replicar isso de uma forma mais honesta possível. Um exemplo disso, por exemplo, uma luva de cirurgia, uma luva de látex, aquela branquinha. O que ela faz? Ela imita o formato de uma mão. Ah, mas a luva está ali para proteger a mão. Sim, mas elas fora da mão é um objeto sem vida. Nós somos a luva. E se nós estivermos sem o Espírito Santo, que é a mão, nós só somos criaturas sem vida. Eu escutei uma vez esse exemplo de um pastor e eu assim, cara, é isso, é perfeito, né? Muito bom. Fiquei aqui. Muito bom mesmo. 7. O verdadeiro tesouro do homem é Deus. Salmos 16 e 17, que a gente vai falar aqui. Né? Curiosidade histórica. O Salmo 16 é considerado um salmo messiânico. Os apóstolos Pedro e Paulo aplicaram esse texto à ressurreição de Jesus. Pedro e Paulo citaram este salmo para provar que Cristo venceria a morte. Aleluia. Chave espiritual. Tu me farás ver os caminhos da vida. Está lá no versículo 11 do Salmo 16. Davi compreende que Deus é mais valioso do que qualquer bênção. No Salmo 17, ele conclui: quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. O cristianismo não é apenas escapar do inferno, é encontrar satisfação plena em Deus. O Evangelho oferece muito mais do que perdão, oferece relacionamento eterno com Cristo. Então é sobre isso, né? Às vezes a gente... Porque aí cai num lugar de obrigação ou de uma barganha. Ah, não, eu tenho que estar ali em Deus só para eu não ir para o inferno, só porque eu não quero... E não é sobre isso, é só você encontrar uma satisfação, uma alegria de estar na presença, uma coisa que tipo assim, eu não consigo, não tenho como viver sem a presença, não tem como. Sim. Quando você encontra esse lugar, você fala, cara, não tem como, eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como viver sem a presença de Deus na minha vida, assim, como se não tivesse como separar mais, né? Sim. Você não consegue mais sair desse lugar. E é sobre isso. Não importa se, é só pra eu não sofrer isso, pra eu não... Cara, não. É só pela pura e simples presença. Pelo menos é assim que eu sinto. Mas é isso mesmo. E agora nós vamos para algumas curiosidades históricas
que estão ali do Salmo 10 ao 17. Eu gosto de curiosidades históricas. Não, são sempre muito reveladoras, né? Sim. A primeira é a curiosidade. A expressão filho dos homens aparece diversas vezes para contrastar a fragilidade humana com a soberania divina. 2. Os Salmos de 10 a 17 apresentam uma das maiores concentrações de orações pessoais de Davi. 3. O Salmo 16 é um dos textos mais citados pelos apóstolos para provar a ressurreição de Jesus. Que legal. 4. O tema central desses 8 salmos é a diferença entre o destino do justo e do ímpio. 5. Grande parte dessas composições surgiu durante os anos em que Davi ainda não era rei, mas fugitivo. E aqui é aquele momento que vocês já conhecem, tão aguardado por mim em todo o vídeo. Posso? Vai lá. Perguntas para reflexão. Então vamos lá. 1. Quando enfrento injustiças, minha primeira reação é confiar em Deus ou agir impulsivamente? Eu já agi muito impulsivamente. Hoje, confesso que a minha reação agora é confiar em Deus. É sempre tentar levar para esse lugar. Não é fácil, mas é sempre o melhor caminho. 2. Existe alguma área da minha vida em que estou vivendo como se Deus não estivesse observando? 3. Meu coração encontra satisfação em Deus ou apenas nas bênçãos que Ele pode me dar? A barganha. 4. Se a minha vida fosse comparada ao padrão do Salmo 15, quais áreas precisariam de arrependimento e transformação? Essa aí é para ficar, Para fechar a tampa, né? para ficar ali processando. Bom, e aí o que a gente pode concluir desses salmos, né, que eles revelam que a vida do justo não é isenta de lutas, mas sustentada pela presença de Deus. Exatamente. O ímpio confia em si mesmo, o justo se refugia no Senhor. O ímpio vive para o presente, o justo vive com os olhos na eternidade. Esses salmos apontam para Jesus Cristo, o justo perfeito que sofreu injustamente, venceu a morte e abriu o caminho para que pecadores fossem reconciliados com Deus. E é debaixo dessa palavra, né, que eu queria fazer apenas uma pergunta. Onde Deus está nessa relação que você tem com Ele? Ele está debaixo da sua fé ou debaixo dos problemas que você enfrenta e tenta buscá-los? Reflete aí. E aí, para a gente poder finalizar, eu quero te pedir uma ajuda simples. Curte, comenta, compartilha. Faça com que esse estudo chegue para mais pessoas. Afinal, onde há 2 ou mais reunidos em nome dele, ele estará presente e nos ouvirá. Esperamos você aqui no próximo estudo para a gente poder dar continuidade. Esse livro é um livro muito extenso, são 150 capítulos e eu tenho a certeza que você vai sair transformado, assim como nós. Tá bom? Combinado? Combinado. Shalom!